sólido embasamento científico e que realmente a cereja do bolo, vamos dizer assim, o diferencial dessa terapia é a estimulação, que vai buscar os pilares das memórias. A MDR, pelo que eu entendi, ela surgiu nos Estados Unidos, né? Sim, nos anos 80. Nos anos 80. Então é muito recente comparado com quase todas as Sim, abordagens, 30 né? e poucos anos. A gente falou muito, então, do que é trauma, né? Os traumas com T maiúsculo, aqueles traumas Isolados. de violências isolados, marcantes, aqueles traumas que acontecem de forma mais recorrente, os traumas com T minúsculo, os trauminhas que ficam se repetindo. Tem esses traumas, os triplos T, né, que são transgeracionais, que vão Transmissão passando intrapsíquica, né? na família. Isso. As consequências do trauma também, né, que são várias. A gente teve um episódio só daquela parte de corpo e mente que a gente falou muito da parte imunológica, do aumento de várias questões, doença autoimune, né, como que o trauma media isso. Mas o que eu sempre fico o que a gente sempre surge aconteceu um negócio lá atrás, quando eu tinha 10 anos, quando eu tinha 5 anos de idade. E agora, o que eu faço? Eu volto no tempo, eu pego uma máquina, eu volto lá, eu desfaço, eu vou fazer como? Quais são essas abordagens? E, por exemplo, você trabalha com MDR, que é focada nisso. Como que a gente consegue acessar e diminuir o poder que esse trauma fica exercendo na gente? Como que é isso? Bom, para entender um pouquinho, até como eu consegui me entender dentro disso, em 2017, né, eu estava atendendo terapia verbal, né, terapia, porque eu amo trabalhar o autoconhecimento é maravilhoso, né, então eu penso assim, todas as abordagens são maravilhosas, né, quando o profissional estuda, vai lá, acredita, né, e trabalha e dá resultado positivo, né, cada um sabe. E dentro desse contexto, eu estava trabalhando com a abordagem verbal sistêmica familiar e casais. A terapia que todo mundo conhece, né? Você chegar, normal, abordar uma isso, família, né? autoconhecimento sobre aquilo, a família, sobre as crianças. Aí, tinha algumas questões que eu percebia, por exemplo, trazia sempre a história do pai, né? E aí trazia medos, né? E a gente conversando e trabalhando, claro que evolui muito. Traições, né? Que é uma coisa complexa também, que causa a retraumatização com uma próxima traição, e aquilo vai se repetindo, né? E compulsões, né? Alimentares, sexuais, enfim. E aí, o que eu faço com isso? Pensava, né? Meu Deus. E aí, ouvindo colegas comentarem que tinha uma abordagem que trabalhava especificamente um trauma, né? Os traumas. E eu comecei a perceber, opa, aqui tem algo novo, né? Nunca ouvi falar, ainda não tinha ouvido muitas coisas. E daí eu pensei, bom, vamos lá então. Porque tudo que é o novo, eu me conecto, eu adoro o novo, estudar o novo, amo cérebro, neurociência. E aí eu fui atrás, depois de um ano eu comecei, né? E aí no primeiro nível, aquele turbilhão de informações. Meu Deus, e agora? Né? Porque é realmente uma enxurrada, né? De coisas, né? Falei, o que eu vou fazer com tudo isso? E aí vem o medo também, né? Porque todo mundo passa, todos que fizeram passa, porque como que eu vou agora lidar de uma forma diferente? Agora eu tô sabendo, e agora? E se der errado, né? Porque tem... Totalmente diferente, né? Aí, mas aí eu já fui logo vendo outros cursos dos traumas complexos e fui indo. Então, o MDR, ele é uma abordagem que busca as memórias traumáticas, né? Com estimulação tátil, visual, auditiva. E visual, varia, né? Tem uma luzinha isso. que fica mexendo Tátil, lá. né? Tem o aparelho, o braço da borboleta. Entendi. E... São, pelo que eu entendo, são basicamente movimentos repetitivos, de um lado para o outro, né? Aperta a mão de um lado para o outro, que faz olha a de um lado para o estimulação outro. bilateral. Então, a doutora Ana fala assim, que lá nos Estados Unidos eles falam que é a terapia do século XXI,
né? Porque ela tem um sólido embasamento científico e que realmente a cereja do bolo, vamos dizer assim, o diferencial dessa terapia é a estimulação, que vai buscar os pilares das memórias. A MDR, pelo que eu entendi, ela surgiu nos Estados Unidos, né? Sim, nos anos 80. Nos anos 80. Então é muito recente comparado com quase todas as Sim, abordagens, 30 e né? poucos anos. É muito nova. Doutora Francine Shapiro é a mentora, né? Ah, tá. Ela que é a mentora da E foi muito abordagem. tentando tratar e tentando ajudar os veteranos de guerra Isso. dos Estados Unidos. São pessoas que se traumatizam diretamente, que têm um trauma vicariante de ver de conviver com no aquele... caso, sobreviventes pós-guerra. Os veteranos... Só que lá nos veteranos também teve alguns que não tiveram os sintomas do TEPT. Gabor Maté fala. Porque aí que ele explica, né? O trauma infantil, ele está na raiz da infância. Por isso que teve alguns sobreviventes que conseguiram naturalmente, não com tantos danos, né? Conseguiram se sobressair melhor contra aqueles outros que tiveram alucinações, crises, né? Muitas crises, entendeu? Entendi. Esse é um ângulo que foge dos planos pra mim, assim, porque ele é... Então quer dizer que a verdade é que a criança traumatizada, o adulto que foi uma criança que sofreu trauma na infância, a criança traumatizada, quando cresce, ela continua mais suscetível, mais sensível, mais aberta a novos traumas, novos eventos, né, que poderá surgir, né? Entendi. Então, é um contexto interessante, É a né? vulnerabilidade definida. A vulnerabilidade a novos traumas sendo definida por traumas anteriores não integrados, né? E tudo isso, para você entrar nesse processo do trabalho, você tem que ter... Aí que entra, né? Cuidado para não garimpar os traumas, né? Porque esses outros veteranos que conseguiram elaborar de forma mesma guerra, né? Foi menos, né? Teve mais traumatizados e menos. Então, às vezes, o que quer dizer com isso? Que nós também, de forma natural, às vezes conseguimos elaborar nossos efeitos negativos do dia a dia com sono REM, por exemplo. Aquele sono REM da madrugada. Que é um sono que a gente fica mexendo o olho de um lado pro outro também, né? Mas é um sono tranquilo, não tem aquele sono induzido, né? É uma pessoa mais estabilizada, tranquila, que são poucas, né? Hoje em dia dá para dizer que são poucas, mas existem. E esse tipo de pessoa, ela quase não procura terapia, muito pouco, sabe? Mas são poucas pessoas, ela né? Recarrega. A maioria precisa de uma ajuda ali extra, né? Porque não consegue reprocessar tantas coisas, né? De forma natural, espontânea, enfim. Isso foi uma coisa que eu pelo que eu entendi, né? Então, a MDR, ela tá dentro dos guidelines de tratamento oficial da Associação Americana. Eu lembro que... A OMS a tem OMS primeira também indicação, tem a primeira né? linha. Como primeira indicação a sintomas do TEPT. O TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, né? Transtorno de estresse pós-traumático. Então, é aquele estresse mais evidente, né? Que a pessoa, assim... É o primeiro, o carro-chefe. É o carro-chefe. Passou por um sequestro, foi numa guerra e depois disso fica tendo pesadelo, começa a ter sintomas. E aí a gente pega... Aí começaram a fazer essa abordagem que, pelo que eu entendi, né? A questão de fazer o olho desviar de um lado para o outro, de um lado para o outro, ou fazer esses estímulos táteis, né? Uma mão aperta, a outra mão aperta também. Fizeram isso, perceberam que melhorava. Não estava nem tão claro como que esses estímulos faziam essa mágica. Como assim? Estou fazendo a pessoa olhar de um lado para o outro e aí ela revisita a memória traumática e reprocessa isso. Como que funcionava isso, né? Ficava essa coisa, né? Mas hoje... E aí hoje eu acho interessante como que tem se expandido e percebido a aplicação do MDR para além desses casos mais... caricatos, digamos assim, do trauma, porque né? até então seria para portadores de traumas, né? Todos os traumas, síndrome de pânico, depressão, né? Luto, fobias, compulsões, enfim, etc. Uma infinidade, né?
Mas aí os estudos foram avançando, né? Avançando, como trabalhar com tudo isso, né? De que forma, né? E aí, dentro dos trabalhos, veio os estudos recentes da Natália Seijo, que foi os transtornos alimentares, né? Que traz, assim, ali traumas por trás de tudo isso, a obesidade, enfim, né? E ela é co-diretora da Faculdade Complutense de Madrid. Lá, a MDR está dentro da universidade, ela é professora dentro da Universidade MDR. Então, assim, é muita informação, é muito estudo científico, né? Baseado para outras coisas, para outros eventos, né? Para outras situações, para a gente trabalhar com MDR, né? Isso inclui casais, que até então a gente não tinha, né? Como que eu vou trabalhar com casais MDR, né? Agora tem um protocolo específico para trabalhar com o casal, doutora Tina Zampieri. Ao mesmo tempo, os dois juntos? Sim. Ah, que coisa. Sim. E MDR nos esportes, por exemplo. Ah, isso aí aumenta, eles têm usado até para aumentar a performance, né? Isso aí então, esse protocolo específico, né, que a própria doutora Ana desenvolveu, que eu também já fiz o curso ali, é qualquer performance, entende? Performance de atletas, performance para concursos, para alunos para passar no vestibular. Porque isso desenvolve e você cuida ali daquela parte infantil, né? Então, porque às vezes a pessoa traz algo escondido, né? Falando ainda porque o trauma vem em volta, né? Mas assim, você olha para ele e você pensa, poxa, você tá aqui ainda. Você não foi embora, eu já tinha te superado, eu já te entendi o que né? foi. Mas é isso, então, por exemplo, os transtornos dissociativos, né? Com a doutora Jamie, da Croácia. Que a pessoa tem uma facilidade para ter dissociações recorrentes, né? Várias formas de e ela é uma estudiosa desse assunto, né? Então, quando ela vem em concurso, ela fala assim, o que precisa fazer? Os profissionais precisam só saber, eles precisam se preparar melhor para trabalhar com esse público, né? Porque eles estão ali com as partes fragmentadas pelos traumas e bloqueios, né, do trauma. Então, é você entender, acolher essas partes. E ela tem uma forma de trabalhar com essas partes, fazer as partes se conectarem, conversarem entre si. É interessante porque um paciente com dissociativo, né, do TDI, chega assim e fala, TDI... Você não vai dar conta de mim. Não, o TDI ficou famoso. Eu fiz um vídeo... Você vai ver. Eu fiz um vídeo sobre TDI, porque a gente está falando de transtornos dissociativos. Então, dentro do transtorno dissociativo, um deles é o transtorno dissociativo de identidade, que é aquela pessoa que tem múltiplas identidades, né? E aí eu fiz teve essa matéria do Fantástico aí, que foi um estouro aqui no Brasil. Eu fiz um vídeo sobre TDI, eu cheguei de quase conversar com uma das moças que foi lá no Fantástico e tudo mais, que é o transtorno dissociativo de identidade, que para quem não acompanhou essa tour do TDI, é aquela situação em que a pessoa, ela tem como vários personagens dentro de si, né? Tem vários personagens dentro de si, várias personas, que cada uma tem um papel. Uma é a cuidadora, o outro é mais infantilizado, é uma criança mais... Todas separadas. Então, e aí geralmente eles dão nome, né? Dão nome. Fulano, tem vários nomes. Johnny, Mary, aí tem vários nomes E esses pacientes, eles vêm armados. Já vêm prontinhos. Aqui você não vai conseguir, entende? Tem uma crença bloqueadora por trás. Eles defendem essas partes, personalidades. Como se eles não conseguissem viver sem. E viver junto, tudo bem. Só que a gente olha para essas partes, que nem a doutora Jamie fala, triplica a relação acolhedora. Quando eles falam que, comentam do bicho de 7 cabeças, né, com esse público, não, acolhe, né, acolhe as partes e trabalhar com as partes, tem um trabalho com as partes. Acolhe as partes sem julgamento, né, isso é um ponto importante, porque muita gente, quando viu essa matéria no Fantástico sobre TDI,
ficou numa atitude de julgamento ou de tentar ver a falha, Sim. onde que a pessoa estava se contradizendo e tudo mais, sendo que é o primeiro passo do processo terapêutico é você acolher, trazer para tomar um chá com essas partes, entender elas, Sim, sentar com elas, entendê-las, perceber qual que é a função que elas desempenham, por que que elas apareceram naquele momento, exatamente. e que legal que tem esse tipo de terapia que coloca as partes para Se se comunicarem entre si. entenderem, né, irem Se se... comunicarem entre si. Porque as partes você precisa identificar, acolher e validar, Uhum. né? Então, tudo isso vem nos estudos, né? E Se, aí o que se... estava dissociado e separado em identidades diferentes, hipoteticamente, né, Uhum, possivelmente, se a pessoa responder bem à abordagem, ela pode ir se integrando e não precisar mais desse funcionamento dissociado, né? Ela pode estar numa... é complexo, né? Eventualmente É muito permanece. complexo, é bem complexo, porque normalmente um paciente ele não fica muito tempo, porque ele tem ali, já tive alguns pacientes de conseguir as partes se denunciarem e trazer os traumas, né? Ah, Porque elas entendi. têm os traumas muito escondidos, né? Então, elas vão se defendendo ali umas com as outras. Entendeu? Entendi. Vozes internas. E aí vem a Dolores Mosqueira, também da Espanha, com um livro fantástico. Partes e vozes dissociativas, né? Que complementa Uhum. também um trabalho nesse sentido, Ah, né? entendi. Mas por que elas se escondem, né? Porque vêm as defesas emocionais, Uhum. né? Então, essas partes bloqueadas, tu precisa fazer uma negociação interna. Uma coisa que uma coisa importante é que isso aí é um ponto de relativa polêmica, digamos assim, é que essas terapias voltadas para TDI, Uhum. se a pessoa tiver condição financeira de manter, conseguir se manter, porque às vezes é num nível que emocionalmente não é tolerável para ela Uhum. naquele momento, né? Sim, Mas se ela conseguir manter uma constância, existirão casos em que ela volta a se reintegrar e sim, funcionar porque a com... integração das partes é importante. Qual a função das partes? Por que ela está ali? O Uhum, que ela está fazendo? E uhum. cada uma vai se revelando. Que tem partes também que estão ali perturbadas, entende? Aí vem o reprocessamento da parte que o paciente dissociativo, é a maneira que ele sobrevive é fragmentando, é Uhum. dissociar. Então o trabalho, desculpa, Imagina. é fragmentado. Você tem que trabalhar os pedacinhos. Um por vez, né? É. Eu tô vendo, Rúbia, eu vou até deixar aqui, eu não costumo fazer convites assim, gravados, mas eu acho que a gente merece um outro momento que a gente vai em Cuiabá, a gente falar só sobre dissociação, porque Sim, para mim é um tema muito legal falar sobre dissociação, porque hoje a gente falou muito de trauma, e trauma envolve dissociação, mas a dissociação em si é um assunto, assim, é muito difícil da gente entender, até o momento muito. que a gente passa a reparar em como que eventualmente nós mesmos também temos as nossas Sim, dissociações, né. sim. Assim também como o trauma, eu só passei a entender bem, ou passei a querer conhecer trauma, ou passar a entender a relevância dele, no momento em que eu entendi meus traumas, aí começou a fazer sentido Uhum. esse estudo dos E a traumas. parte mais bonita do trabalho é quando o paciente começa a reconhecer como que ele funciona o seu mundo interno, Ah, é para isso, né, para isso que a gente entendeu? trabalha, né, isso é mágico. E quando ele começa a se entender, deixa lá o transtorno, não tem problema. Vamos caminhando para a nossa